Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui na minha varanda, em cima da minha casa, porque tem uma praça legal ali, ó. Eu gosto muito. E vim bater um papinho com vocês, porque aqui é o recanto mais sossegado que eu tenho agora. Espero que os barulhos da rua não atrapalhem. Então, nós estamos com esse projeto aqui de vídeos ao vivo e eu curto muito falar com as pessoas, curto muito, e o Márcio pegou meu ponto fraco, sabe? Ele inventou essa história de vídeo e tá só passando pra mim. E só que eu prometi também fazer um vídeo à noite. Como já tá num horáriozinho mais final de dia, é, eu aproveitei para vir até aqui conversar com vocês hoje, sábado, dia 6 de novembro, hoje. E aí eu tenho 3 perguntas que ficaram do outro vídeo para responder. E eu vou começar a responder e, na medida do possível, vou também responder se surgirem algumas outras perguntas. Mas sabe, né, conforme o pessoal vai escrevendo, às vezes passa meio rápido e eu acabo não acompanhando direito. Então, o que ficar de dúvidas eu respondo depois, num outro momento, tá? Teve uma moça chamada Eliana que no outro vídeo perguntou sobre reencarnação dos animais. Há de se dizer que no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, lá em Três Reinos, fala um pouquinho, mas não se sabe muita coisa sobre os animais dentro da doutrina espírita, na codificação especificamente. Só que já se sabe o seguinte, que os animais em geral reencarnam de forma quase imediata. Quanto mais simples são os animais, mais rapidamente eles reencarnam. Então, o entendimento básico a respeito disso é de que um animal desencarnou, ele imediatamente vai reencarnar num outro animal, tá? Até continuar o desenvolvimento, o planejamento de evolução daquele ser, daquele princípio inteligente que um dia dará o seu salto evolutivo até o reino hominal, ok? Eu não pretendo entrar muitos detalhes sobre esse assunto, exatamente para não falar bobagem para vocês, porque falar num vídeo rapidinho fica até meio complicado, uma vez que a doutrina espírita ela tem informações mais em outras obras e não dentro da codificação. A Paula fez comentários sobre sonhos premonitórios. Disse assim que os sonhos premonitórios, ela tem sonhos, não sabe que são premonitórios e depois um dia os sonhos acontecem e ela percebe. Ok, o que acontece com sonhos premonitórios? O vento tá bagunçando, né, gente? A mulherada outra vez falou da minha franja, porque não era pra ficar arrumando tanto cabelo, mas é que tá comprido. Com relação aos sonhos premonitórios, olha, premonição é o seguinte: é uma capacidade mediúnica em que a pessoa tem como vislumbrar alguma possibilidade de futuro, mas não é garantia de futuro. Normalmente, gente, os sonhos premonitórios, Acho que vocês escutaram um barulho aí, desculpa as minhas interrupções, vídeo ao vivo é um barato por causa disso, né? Eu tô querendo beber mais água, isso eu vou contar um segredinho, né? Beber mais água e eu tenho um aplicativo que me lembra, eu já bebi a minha cota de hoje, fiquem tranquilos. Se não escutaram também era o barulho de um copo d'água derrubando, tá? Voltando, a premonição é uma capacidade mediúnica para que a gente possa mudar o futuro. Sabe, você tem premonição de que alguma coisa vai acontecer. Oh, meu Deus, vai acontecer uma coisa ruim. Não, é a possibilidade que você tem de, conhecendo a possibilidade, a indicação de alguma coisa ruim para vir a acontecer, mudar essa coisa. Então, mesmo as premonições que nós tivemos durante toda a história da humanidade, sei lá, Apocalipse, Nostradamus, Edgar Cayce e outras grandes profecias só aconteceram ou acontecerão se nós não mudarmos o destino, ok? Preparatórios, Priscila? Não premonitórios? Ah, tá. Depois a gente vê isso porque eu não sei o que você quer dizer com preparatórios. A gente conversa uma outra hora, ok? Então a premonição, gente, não é pra ficar ninguém preocupado não. É pra pensar o que eu posso fazer pra mudar isso, se for ruim. O que eu posso fazer pra acontecer isso, se for uma premonição boa. Agora, quando a gente só percebe depois que já aconteceu, aí não tem muito o que fazer, né? Lidar com a situação de uma forma positiva.
Também o que eu podia falar sobre sonhos premonitórios? Não é só questão de mudar, não. Às vezes é teste do médium, sabe? De vaidade de querer saber o futuro, adivinhação. Tem médiuns que são invigilantes e ficam contando para os outros o que vai acontecer. E às vezes não bota medo, não ajuda, sabe? Então, médium que tem capacidade premonitória tem que tomar muito cuidado como vai utilizar esse dom. Basicamente é isso. Tem uma pergunta também da Clossi que disse assim, se eu não me engano, foi a filha dela que toda vez que chega no centro, eu tô lendo aqui a questão, parece que ela vê no palestrante, em volta, atrás do palestrante, uma luz, eventualmente grande, eventualmente pequena, menor. E ela quer saber o que significa. Eu não sei o que significa, eu posso presumir o que significa e posso presumir até mesmo por mim. Por quê? Quando a gente foca a atenção em alguma coisa ou alguma pessoa ou algum objeto, dependendo da intensidade da nossa atenção, dependendo da iluminação do lugar onde nós estamos, é fácil observar como fosse uma espécie de aura assim em volta da pessoa, uma espécie de luz, principalmente se estiver atrás de uma determinada cor de parede que dê um pouco de contraste. Eu, que já deixei muito claro que não sou uma médium ostensiva, cansei de ver isso e eu sei que não é capacidade de ver a aura, que seria a energia da alma que não fica presa no corpo, tá? Agora, pode ser também uma capacidade mediúnica? Pode ser a sensibilidade da moça. Quando ela sintoniza com o palestrante, ela tem a possibilidade de ver, de perceber a energia, o quanto aquele médium está conseguindo passar de energia naquela explanação. Porque, gente, eu preciso entender o seguinte, eu não consigo acompanhar todas as perguntas agora, até por eu não cair do telhado. Mas imagine só, nós somos um espírito, estamos num corpo. Como o espírito é como se fosse uma energia, uma espécie de luz, não dá para ficar 100% trancado num quadradinho que é o corpo. Então nós vibramos, nós emitimos energia. Então todos nós temos o que se chama de aura. Esse é um termo que não existe dentro da doutrina espírita especificamente, mas dá pra gente utilizar. Essa energia, essa aura, esse brilho que a gente percebe nas pessoas depende muito de como a pessoa está espiritualmente, a sua harmonia, vamos dizer assim, ok? Então eu acredito, sinceramente, que pode ser uma capacidade da menina de perceber essa energia do médium, como também pode ser, e é a primeira coisa que tem que ser descartada, essa forma da gente focar materialmente mesmo com os nossos olhos carnais e perceber a diferença de tonalidade, porque é uma coisa que é comum. Aliás, é importante dizer que Kardec nos orientou a descartar toda e qualquer eu estou usando muito o termo possibilidade porque é tudo muito possível, mas não quer dizer que seja realmente aquilo. Então, possibilidade material. Existe uma argumentação, uma explicação que seja material? Primeiro descarta. Descartou isso, aí nós vamos pensar nas questões de ordem espiritual, ok? Essas eram as 3 perguntas que eu tinha para responder hoje. Não sei se tem mais alguma, não sei se perdi alguma. Deixa eu ver aqui. Minha mediunidade, Priscila, eu acredito que eu seja, pelas descrições do livro dos médiuns, mais inspirada ou intuitiva. Às vezes eu me acho de um jeito, às vezes de outro. A questão da mediunidade ela é legal assim. Todos nós somos médiuns. Todos. Por quê? Porque nós estamos fora de casa. A nossa casa é no mundo espiritual. Para que a gente consiga se comunicar com a nossa casa, com as pessoas da nossa casa, o nosso mentor, os nossos entes queridos, etc., a gente precisa ter mediunidade. Então, essa sensibilidade mediúnica todos temos.
Mas alguns são videntes, outros são médios audientes, outros têm sensações psicofônicas, que é perceber a sensação do espírito e falar sobre ela. Então, eu não sou médium ostensiva, tá? Mas eu percebo, por exemplo, quando eu estou fazendo palestra, que eu recebo certos inputs, certas intuições, certas inspirações que são peculiares para a população com quem eu estou falando. E eu espero que esteja acontecendo isso aqui agora para atender vocês, ok? Deixa eu ver aqui, está saindo. É possível vibração nesse momento, chegar aos nossos queridos nesse momento? Ah, legal isso, viu, Josi? Gente, o que é a vibração? É o nosso pensamento focado em mandar energia, em mandar pensamentos, em mandar amor, em mandar saudades, em mandar o que a gente está sentindo para alguém. Isso chega nos encarnados e nos desencarnados também. Uma coisa que as pessoas sempre pedem para quem está no meio espírita como palestrante, como médium, etc., é o seguinte: reza por mim. Coloca meu nome na vibração. Ok, ótimo, maravilhoso. Mas, gente, eu sempre respondo o seguinte: Deus escuta o coração sincero. Então, se eu tenho saudade de alguém e quero orar por alguém, quero vibrar por alguém, e eu faço isso, Deus vai ler o meu coração, a energia que eu estou passando, a vibração que eu estou passando. Então, por exemplo, uma mãe, um pai, um irmão, um marido, uma esposa, um filho que perdeu seu ente querido e vibra e ora e pensa pelo aquele que partiu, ninguém consegue fazer uma prece melhor do que a pessoa que está com amor e saudade, entendeu? Então é no momento, é imediato. Se nesse momento o nosso ente querido desencarnado está em Urano, em Netuno ou num lugar do universo que a gente não conhece, a gente pensou, ele recebeu. É imediato, ok? Vibra sim, querida, obrigada, viu? E a gente, tanto eu, quanto o Márcio, quanto boa parte dos trabalhadores espíritas, a gente não pode falar por todo mundo porque nós somos seres humanos e nós erramos, é óbvio. A gente trabalha com muito amor e a gente procura ajudar o próximo com aquilo que a gente sabe. O que eu estou dizendo vocês têm que avaliar, vocês percebem? Vocês têm que julgar. E para vocês avaliarem e julgarem, vocês têm que estudar. Não adianta só ficar no grupo, querendo mensagem mediúnica, porque isso é legal, mas isso só vai satisfazer a saudade e não o conhecimento. Deixa eu ver o que a Ronária está dizendo aqui. Sonhou que a bebê estava do meu lado e tinha uma outra bebê no meu colo. Um futuro bebê? Não sei, amor. Sinceramente, não tem como saber. Pode ser que você vá ter 2 bebês, né? Normalmente nós construímos, né, alguns pontos principais da nossa existência, programamos, melhor dizendo, antes de encarnar ou durante a encarnação em estado de desdobramento. O meu corpo dorme, eu, espírito, saio e vou negociar, bater papo, conversar com aqueles que me orientam. Então a gente pode, por exemplo, ter programado um filho e alguma coisa mudou e vira uma outra criança. Só que essa criança é perguntada: você aceita essa criança como filho? Opa, sim, aceito. Então tá aqui, seu filho virá assim em algum tempo, tá? Mas, gente, sonho não pode ser levado ao pé da letra, não pode ser literal. O nosso cérebro não participa daquilo que a nossa alma faz durante o sono. Então, tudo que a alma lembra, ela tem dificuldade de imprimir aqui na cacholinha da gente. Por isso, não pode ser literal. Não pense nunca num sonho como uma forma literal. Pense assim: o que eu aprendi com isso? O que eu posso ter percebido com essa memória que eu tenho? O que eu estou sentindo, ok? Deixa eu ver se tem mais algum questionamento aqui. Ok, Marcinha, vai ficar disponível depois, viu, bem? Para todo mundo que não assistir agora, depois ficar disponível é legal. E eu, inclusive, estou fazendo o download dos vídeos. Comecei e fiz com o primeiro. Estou colocando no meu canal no YouTube, fica disponível lá. Se vocês quiserem me procurar lá, é Vânia Munhato de Vasconcelos. Pelo nome vocês encontram. E também coloquei no meu perfil do Facebook, ok?
Deixa eu ver aqui, Priscila. Isso. Gente, nossos entes queridos, eles estão muito mais próximos do que a gente pode pensar, sequer imaginar. Eu não vejo, eu não sinto, mas não é difícil imaginar que aqui do meu lado, enquanto eu falo com vocês aparentemente sozinha na minha varanda, eu esteja com vários espíritos, com o meu mentor, com algum espírito intuindo para eu falar alguma coisa específica que um de vocês está necessitando ouvir, que os espíritos que estão residentes nos meus vizinhos possam estar aqui acompanhando, porque se vocês pensarem bem, o que eu estou fazendo é uma espécie de palestra, e a palestra não serve só para encarnados, tá? Os espíritos, mesmo os bons espíritos, às vezes não são tão evoluídos, tão cultos, ou mesmo que sejam, eles vêm para nos ajudar. Então eu não faço nada sozinha, eu tenho esse apoio e vocês também têm, ok? Deixa eu ver. Sinto arrepios de ver alguma coisa. Então, Devanir, legal, Márcio, sei que não tô sozinha. Devanir, nós temos medo muitas vezes, eu acredito nisso, porque nós estamos encarnados e a gente não vê o tempo todo as coisas acontecerem do outro lado de lá. E o inesperado, aquilo que nos pega desprevenidos, dá medo, é um instinto de conservação. Nós temos a adrenalina no nosso corpo, se der um susto, dá vontade de correr ou de travar, conforme seja a reação do corpo. Então, esse medo de ver... Poxa, vamos falar a verdade. Vocês estão me vendo, eu não estou vendo vocês, mas eu sei que vocês estão aí, concorda? Agora, eu só de saber que vocês estão aí, eu tenho medo de que vocês apareçam para mim? Nós precisamos trazer, assim, sei lá, essa realidade espiritual mais para nós, para o nosso mundo. O que me faz pensar também uma outra coisa, gente. Como o mundo inteiro está assim numa confusão danada e como o nosso Brasil está numa confusão danada, os espíritos têm mandado N mensagens dizendo para nós sermos mais positivos, mais otimistas, para nós vibrarmos melhor, para nós vigiarmos mais, porque quando a gente pensa negativo, quando nossas argumentações, quando as nossas palavras, quando as nossas contribuições no mundo são, nossa, fulano é assim ou assado, palavra negativa, nossa, porque tal partido é ruim, nossa, porque todo mundo tem que acontecer tal coisa. E eu não estou falando, completando as frases de propósito, porque eu não quero dizer, a gente acaba contribuindo para um mundo cinza, entendeu? Sabe por que as pessoas ficam felizes no sol? Porque o sol é colorido, o sol é quente, as pessoas ficam felizes, é tão bom ser feliz. Vânia, mas eu tenho dor, eu sofro. Gente, eu também tenho dor, eu também sofro. Obviamente que eu tenho menos dor e menos sofrimento hoje do que algumas pessoas, mas eu já tive momentos difíceis e terei outros momentos difíceis. Agora, eu não confio que Deus está aqui, que esse mundão gigante que tem aqui, sabe, que é enorme, esse universo que é infinito, tem um sentido? Cara, é claro que eu vou ser infeliz, eu não quero ser infeliz. Felicidade é um estado interno, primeiro de tudo, viu, gente? E ajuda muito, até mesmo nas comunicações que vocês desejam receber do Márcio, ou de qualquer outro médium que trabalhe com honestidade, com amor, nessa ponte que nós temos que fazer, queremos fazer com os espíritos, né? O que é isso aqui está atrás de mim? Eu moro numa esquina, gente, a minha casa, e aqui é o meu telhado, que eu tô sentada aqui no muro, e lá aqui, cadê a minha mão lá? Ai, meu Deus, não consigo achar, tá lá. Tem o meu quintalzinho ali, e a iluminação só, não tem nada atrás de mim não, é só o meu telhado, eu tô sentada no meu muro. O povo fica curioso, né? Eu também fico, gente, não se preocupa não. Bom, se eu perdi alguma pergunta que eu não vi, vocês me desculpem, que eu realmente, depois eu volto, tento ler e o que der eu respondo, o que eu achar que é relevante, eventualmente a gente responde em outro vídeo. Bom, gente, a Josiane é prima, viu? Falando comigo, suspeita, mas eu agradeço muito, querida.
Boa noite para todo mundo, boa noite para você, Vivian. Não sei se tem alguma dúvida que eu possa esclarecer agora, também não tenho a mínima ideia de quanto tempo estou falando, deve fazer o quê? Uns 10, 15 minutos? Só sei o seguinte, gente, quando... O que eu vou falar? É que eu sou tão repetitiva, quando a gente se percebe vivo nesse mundo, encarnado, às vezes a gente acha que o mundo é difícil. E vamos combinar, como diz meu filho. Vamos combinar. Não é tão fácil assim, não. Mas vamos combinar também. Não é tão difícil para nós que estamos aqui no Brasil, por exemplo, do que o pessoal que está na Síria, que está na Coreia, que está na África, que está em tantos lugares onde realmente o corpo dói, onde realmente o sofrimento é gigante, sabe? Eu não tô querendo desmerecer as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas eu quero dizer o seguinte, que às vezes, gente, nós reclamamos, mas a nossa cruz está na medida certa daquilo que nós quisemos e viemos fazer, né? Deixa eu ver o que o Márcio está falando... O Márcio vai mostrar também onde ele mora, porque ele fica só escondido atrás da câmera, mas ele prometeu que vai fazer o próximo vídeo. Ele não disse que se eu fizesse à noite, ele faria o próximo? É isso aí, o próximo é dele. Falar sobre o tempo que demora para o ente querido se manifestar. Ah, ok. Gente, é assim, não tem prazo. Pode ser quase imediato, como pode demorar muito tempo, o tempo de manifestação de um ente querido. Da mesma forma que o reencarne do nosso ente querido pode começar quase imediato, como pode demorar muito tempo. Por quê? Porque tudo depende da condição daquele ente querido, tudo depende da necessidade dele de mais tempo ou menos tempo na espiritualidade para uma reencarnação ou de preparo para a comunicação. Se vocês lerem algumas obras espíritas ditadas, por exemplo, por Chico Xavier, vocês vão perceber que os espíritos se param para fazer comunicação mediúnica. Porque vocês acham que é fácil chegar, encosta lá no Márcio e diz assim, tô aqui, vou me comunicar? Não, gente, eles precisam ter emocionalmente equilíbrio, eles precisam muitas vezes vir acompanhados de outros espíritos mais evoluídos para poder conseguir falar. Quando são espíritos que desencarnaram como crianças, eles são crianças. Espiritualmente eles são adultos, mas eles desencarnaram com o perispírito, que é o corpo que a gente leva depois do corpo físico morrer. O perispírito ainda é de criança, então eles vão se desenvolver lá. Então, às vezes, uma criança muito nova não consegue se comunicar sozinha, precisa de ajuda. Então, olha, às vezes eu sei que quando o Márcio, por exemplo, coloca uma mensagem dizendo assim, gente, eu vou fazer comunicação mediúnica daqui a pouco, ou hoje à noite, ou amanhã... A gente vê imediatamente nos comentários. Ah, eu queria tanto falar com meu pai, com o meu marido, com o meu filho, com o meu irmão, sabe? E é uma vontade completamente lícita, mas não depende do Márcio, não depende de médium nenhum. Tomem cuidado também, vocês percebem que o Márcio sempre diz, não deem informações sobre o ente querido, não falem como é, não coloquem foto, não falem nada, eu só quero saber, aí ele pede o nome, não é? E eu acho que a data da encarnação e da desencarnação. Depois, quando ele passa a comunicação, quem recebe vê um monte de características que ninguém contou para o Márcio. Por que o Márcio toma esse cuidado? Para não ser confundido com charlatão, porque existem muitos que usam o nome do espiritismo e usam a mediunidade para se sobressair, vamos dizer assim, tá? Se alguém chegar e ficar perguntando para vocês um monte de informação, vocês vão encontrar muitas coisas que vocês disseram ou entregaram até mesmo nas redes sociais. Aliás, existe até vídeo feito sobre isso, que uma pessoa se dizia vidente, mas não é um vídeo brasileiro, se eu não me engano, acho que não. Ele não é um vídeo brasileiro, acho. E aí o que acontecia? Ele pegava informações no Facebook, nas redes sociais, e a gente entrega muita coisa nas redes sociais, entendeu?
Então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo com isso. Por isso que tem que saber esperar, tem que ter paciência, entender o nosso momento e o momento do nosso ente querido, entender que a espiritualidade vai permitir a comunicação quando for útil e necessária, quando for possível, e também compreender que não depende do médium, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Cremação, se é prejudicial ou não? Dani, recomenda-se que a cremação não seja feita imediatamente. Por exemplo, quando nós enterramos uma pessoa, normalmente o enterro até 24 horas depois, né? Tem um tempinho lá, a pessoa desencarnou e, vamos dizer, de tarde, no outro dia de tarde a pessoa foi enterrada. A cremação não se recomenda fazer antes de 72 horas, tá? Claro, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é a seguinte: suponhamos que a pessoa seja católica ou evangélica, por exemplo, e acredite em inferno. Se ela desencarna e ela não sabe, não percebeu ainda que ela desencarnou, o que ela vai imaginar se ela encontra, se percebe no meio de um fogo intenso? Ela não pode pensar que ela está no inferno? Porque essa é uma ideia muito forte na nossa humanidade. Eu particularmente não gosto por causa dessa ideia, mas não é esse o problema maior. A questão é a seguinte: quando nós pegamos uma pessoa que está doente há muito tempo ou muito idosa, o que acontece? O corpo físico, ele é ligado por N laços, incontáveis laços, pequenos laços. Tem um laço principal que fica mais ou menos na região do umbigo, do peito, do umbigo, nessa região assim. E tem esse laço principal, que é o que rompe, que se desata na morte. E existem todos os outros infinitos laços que se ligam ponto a ponto no corpo. Todo o nosso corpo é ligado ao corpo espiritual, que se chama perispírito. Com a pessoa doente ou a pessoa que vai envelhecendo, esses laços vão desatando de uma forma natural. Quando a morte chega e desata o laço principal, logo, em geral, os demais laços vão se soltando. Começa pelas extremidades, tanto que a gente percebe numa desencarnação que antes de morrer a pessoa esfria primeiro nas extremidades e depois vão desatando os demais laços. Se você crema uma pessoa muito imediatamente ao desencarne e, por exemplo, for uma pessoa no auge da vitalidade que desencarnou de uma forma inesperada, pode acontecer da pessoa não ter conseguido se desatar completamente e ter uma impressão negativa da cremação no seu corpo perispiritual. Então, não tem problema nenhum cremar, como não tem problema nenhum enterrar. O corpo é o corpo, vai apodrecer, vai virar pó. Eu, por exemplo, doei todos os meus órgãos e Deus me livre se o meu marido e meu filho não derem os meus órgãos se forem úteis. Então, não tem problema. A única coisa que a gente pede cuidado que a cremação seja feita após um tempo para evitar um problema perispiritual, tá? Geralmente recomendando-se 70 e poucas horas, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Que bom, Maria. Oi, Sueli. Do seu avô, querida? Então, é que a gente estava falando, a gente não tem como saber do seu avô. O seu avô, quando ele tiver condições, isso serve para todo mundo, de se comunicar, ele vai ter a autorização pela condição dele. Quando você, família, tiver condição de receber a comunicação, não forem ficar maus, deprimidos, tristes, etc., também vão receber essa comunicação. Mas a espiritualidade também vai tomar cuidado de deixar que essa comunicação aconteça quando ela for útil, quando ela for construtiva, não só para as duas partes envolvidas, mas para todos os que estão envolvidos nessa história, tá? Então a gente não tem como saber quando e nem como saber de um ente querido de vocês, porque médium não faz milagre. Vocês se surpreenderiam se me conhecessem, por exemplo. Acha que como palestrante sabe muito, mas percebe que eu sou uma pessoa normal. A mesma coisa acontece com o Márcio e com todos os médios. O Márcio tem fome, o Márcio é guloso com chocolate, ele gosta de jogar o vídeo pra mim, em vez de fazer o vídeo que ele prometeu. Ele é uma pessoa comum, resumindo a história, né?
Tá bom? Intervalo para uma comunicação ou outra acontecer, também não tem intervalo. Nós sabemos de espíritos que se comunicaram várias vezes porque era útil que fizesse assim. Agora, tem espíritos que se comunicam uma vez e não se comunicam mais. Tem espíritos que se comunicam somente de forma intuitiva, inspirada, mas não de forma ostensiva. Não recebe uma psicografia ou uma psicofonia pelo médium, tá? Doações de órgãos, olha, eu sou suspeita para falar, porque eu acho que é super importante a gente fazer isso. Quantos de vocês que estão aqui neste grupo, que são pessoas que perderam na encarnação os seus entes queridos, que seus entes queridos estão na espiritualidade, quantos precisaram talvez de um coração, de uma córnea, de uma doação de sangue? Quando a gente está na situação que a gente percebe o quanto seria útil, correto? Que a gente fizesse essas doações. Tem religiões que acreditam que se você, por exemplo, doar sua córnea, você vai acordar do outro lado cego. Não é verdade, pelo menos na ótica espírita, e eu tenho. Vou descer aqui do meu muro para ficar mais no clarinho para vocês. Eu acredito que o espiritismo é hoje, para mim, a maior verdade. Não que as outras religiões não tenham verdades, ao contrário, todas têm as suas verdades. Mas eu entendo que o espiritismo diz a verdade. Gente, se doar um órgão é um ato de amor que vai salvar uma vida ou melhorar uma vida, como é que esse ato de amor poderia causar um problema para o doador? Jesus deixou muito claro que a caridade era uma coisa necessária para fazer o bem, para ajudar, sabe? Como que a gente vai fazer e acreditar de verdade que qualquer gesto de amor possa causar um problema para nós? Concordam? Então eu sou totalmente a favor da doação de órgãos, da doação de medula óssea, e o legal da medula óssea é que ela pode ser doada em vida, não causa prejuízo nenhum para a pessoa que está doando, e vou falar, é muito difícil ter compatibilidade. Eu sou doadora há muitos anos, eu acho que eu sou doadora há mais de 15 anos e nunca recebi um só pedido para fazer exame de compatibilidade, sabe? Então a gente precisa ser mais generoso um pouquinho, até porque se a gente pensasse que um dia a gente pode precisar, a gente daria mais. Às vezes ser bom é uma questão também de inteligência. Quando a pessoa desencarna, se ela passa por tratamento espiritual, geralmente passa, Jaque. Por quê? Porque a desencarnação é um trauma para alguns, né? Não é todo mundo que desencarna feliz e contente, dizendo, acabou meu tempo aqui na Terra. Normalmente a gente pensa, puxa, quanta coisa eu tinha para fazer. De novo aqui que eu tenho que beber água. Da próxima vez eu vou desativar o programinha, ficar mais esperto, né? Então, geralmente a readaptação no plano espiritual, principalmente depois de uma doença. A doença, ela mexeu no corpo perispiritual. E se ela mexeu, o tratamento é uma coisa super boa que acontece. Lá do outro lado, a gente sabe que tem espíritos que vão para hospitais, que passam por readaptação. Então, não tem segredo nenhum, acontece sim. Que mais? Notícias da mãe, que legal, né, Indira? Maria, você fala o quê? Do tratamento? Se for necessário, passa, gente. Não tem problema nenhum passar por tratamento. Aliás, eu vou falar, se eu desencarnar hoje, amanhã, daqui a 5 anos, certamente eu vou passar. Porque a gente tem que voltar a ter sintonia com a casa da gente que deixou lá. Porque ninguém aqui tá com pressa de desencarnar, né? Eu acredito. Então, não sei, sabe? Não fiquem pensando que tudo, vamos dizer, o tratamento espiritual, nossa, quer dizer que o espírito é sofredor. Não, às vezes não. Às vezes é só para readaptar. A gente conhece pessoas que, sei lá, tem um problema, por exemplo, que doença que eu podia falar? Não quero citar doença, até para evitar um estresse com alguém que tenha uma vivência parecida, mas uma doença, por exemplo, que mexeu muito com o organismo físico, debilitou demais, o espírito pode ir bem para lá, mas o corpo perispiritual dele às vezes não tá legal, então readapta, reorganiza, conserta com vibrações e é super bom, tá? Vocês devem ter assistido o Nosso Lar, vocês viram os tratamentos que tem lá, provavelmente. Deixa eu ver. Que mais? Arrasando, obrigada.
Gente, se tiver mais alguma pergunta que ficou para trás, eu repito que depois eu vou olhar, prometo responder o que ficou, né? E acredito que o próximo vídeo seja do Márcio. Eu fiz 2 vídeos porque eu fiquei feliz de fazer o primeiro, achei que foi legal e prometi fazer à noite. Eu gosto de cumprir as minhas promessas, tá? Acredito que também a gente vai fazer isso mais vezes, espero. E que mais? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Como se conhecesse. Legal, né? Foram claros, que bom, obrigada, Sueli, obrigada mesmo. As vibrações de vocês para nós são importantes porque ajuda com que a nossa sintonia nesse momento fique com os nossos mentores e não com aqueles que possam tentar, por invigilância nossa, às vezes, nos utilizar como um instrumento negativo. A gente não quer passar nenhuma mentira. Como eu disse, vocês não têm que aceitar nada do que é falado nos vídeos como verdade absoluta. Ao contrário, vocês têm que pesquisar e estudar, ok? Deixa eu ver. Pessoas pedindo comida, leite. Será que a parte espiritual que os traz para nós porque podemos ajudar? Olha, Jaque, isso me faz lembrar uma coisa bastante interessante que eu curto muito no espiritismo. Nós sabemos que existem religiões que acreditam em karma. O que é karma? É uma palavra que eu não gosto utilizada dentro da doutrina espírita. Vocês podem observar que na codificação espírita não existe a palavra karma. Por quê? Porque nós utilizamos o termo lei de causa e efeito ou de ação e reação que o pessoal utiliza. Karma seria o seguinte: a pessoa fez uma coisa e ela vai viver exatamente a mesma coisa, como se fosse olho por olho, dente por dente, e por causa disso a pessoa tem dificuldades de ser ajudada, porque tem gente que diz, não, essa pessoa está passando aquilo que precisa, não vamos ajudar, não vamos mexer no karma dela. Parece-me, se eu não estou falando besteira, que os hindus fazem isso e que a Madre Teresa de Calcutá teria tido dificuldades até com o povo indiano, de ajudar por causa dessa questão, ok? Agora, o Espiritismo diz assim: ajude, faça, contribua, porque se aquela pessoa tem que passar pela lei de causa e efeito, nada, nem ninguém vai impedir que ela passe por aquilo. Agora, se a prova dela já tiver terminado, se a experiência dela já estiver encerrada, quem é que diz, pergunta o Espiritismo, que não está na nossa mão cessar com aquele sofrimento? Então, quando uma pessoa vem nos pedir doação, etc., talvez esteja na nossa mão. Agora, gente, vamos ser racionais e razoáveis. Aqui em Jundiaí, por exemplo, existe uma campanha forte da OAB que diz: não doe esmola no semáforo. Aqui era uma cidade, eu moro aqui há 13 anos, era uma cidade super pacata, não tinha ninguém de pedinte na rua, certo? Aqui tem o SOS, que é uma instituição que ajuda as pessoas que não têm moradia, tem a Casa Santa Marta, que fica ao lado da Igreja Católica, que dá banho, que dá comida, né? Enfim, só que de repente, de 2, 3 anos pra cá, deu um boom. Esses dias estava com um noticiário dizendo que 50% da população de rua aqui não é de Jundiaí. Por quê? O povo jundiaiense é muito generoso. Então, se você passa 8 horas no semáforo pedindo, e se você pegar lá R$2, R$1 de cada pessoa, e isso significar X por dia, você pode ganhar muito mais que um trabalhador. Então, as pessoas não querem trabalhar, às vezes, até mesmo não é só querer, é questão de dificuldade de você encontrar um posto de trabalho na atualidade, que a gente sabe que está acontecendo. E por causa disso, às vezes a gente precisa saber ajudar, tá? Precisa saber contribuir. Às vezes não é a melhor ajuda você dar R$1 no semáforo, porque às vezes aquele dinheiro não será utilizado para alimentação. Então, se você quer ajudar o carinha que está no semáforo, chega para ele e diz assim: escuta, dinheiro não posso te dar, mas você está com fome? Eu vou te pagar um sanduíche. Você está com fome? Eu vou te dar uma cesta básica. Sei lá, leva na casa, vê qual é a condição. Claro, existe a questão da segurança, então precisa saber ajudar, mas recordando sempre que a caridade é fundamental, não só para quem recebe, mas para quem faz a parte de doação. E a doação não é só material, emocional, afetiva, moral, espiritual, etc. Certo? Tchau, Márcio. Eu também já tô quase terminando, bem. Fica com Deus, tá?
Bom passeio. Deixa eu ver o que a Ana Adélia falou. Encontro espiritual com 2 mulheres. Eles gostavam muito de mim. Estavam felizes pelo reencontro. Olha, Ana, eu tenho para acompanhar, continuar vendo, não vai dar agora para ler o resto, mas encontros espirituais acontecem muito mais do que a gente pensa, viu? Nós que não recordamos, a gente acha que sonhou, mas é uma invenção da nossa mente. A gente se encontra não só com os espíritos que nos amam, de várias vidas, parentes da nossa família espiritual, como a gente se encontra com os desafetos também. Então, orar antes de dormir é bastante importante, aumentar a sintonia com Deus, vibrar sempre para manter a vigilância e a prece, ok? Joia. Não adianta sentir raiva dos espíritos, gente, porque os espíritos somos nós e nós somos imperfeitos e a gente vai se manifestar como pode e como dá, concorda? Agora eu vou encerrando, porque também eu não posso encher muito a cabecinha de vocês e para disponibilizar o vídeo depois fica complicado. Ninguém gosta de escutar vídeo longo demais e nem ler texto longo demais. Então eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham curtido, que se ficou alguma dúvida do que eu disse, por favor, fiquem à vontade para me escrever. Mesmo aqueles que eu não sou amiga de perfil, pode me deixar mensagem no Facebook privada, porque eu recebo todas, eu olho naquela pastinha escondida, sabe, que os não amigos caem as mensagens, eu olho tudo e eu respondo o que ficou, tá? Não quero que fiquem dúvidas para vocês. Mas, gente, conselho de amiga, estudem. Mesmo que vocês não sejam espíritas, para entender o que a gente fala é importante estudar. Leiam o livro dos espíritos, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente. São as 2 obras que não podem faltar na nossa cabeceira. Ok? Deixa eu ver aqui mais. Contato espiritual, já falei. É isso, gente. Depois agora não tenho como ler o que passou antes, tá? Vocês me perdoem, eu vou nessa. Uma noite de sábado maravilhosa pra vocês. Vocês estão me conhecendo um pouco melhor. Hoje eu fiz questão de vir normal, ó, sem brinco, sem nada, pra vocês verem que eu sou ser humano, porque quando a gente encontra uma outra pessoa que é ser humano no caminho da gente e a gente consegue ver alguma coisa de bom nesse ser humano, sabe o que a gente faz também? A gente olha no espelho e diz assim, eu também sou ser humano e apesar das minhas falhas, das minhas fragilidades, eu tenho um potencial enorme de luz. Ok? Jesus proteja, Deus abençoe, que o anjo da guarda proteja todos vocês e tenha uma noite iluminada. Beijão, fica com Deus.